Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada e focada em estudar o idioma hebraico. Muito bem. Durante as últimas aulas, especialmente durante a última aula, nós encerramos aqui a apresentação de uma conversa dentro de uma sala de aula entre uma professora e alguns estudantes, no contexto de uma sala de aula tratando de temas relacionados ao ambiente de sala de aula. E nós apresentamos toda a conversa entre a professora e os seus estudantes, seus discentes, seus alunos, em hebraico. Realizamos a transliteração detalhada e fizemos uma modesta tradução. Agora, eu gostaria de apresentar algumas informações úteis, interessantes, concernentes ao idioma hebraico, e ao longo do nosso modesto, básico e introdutório curso, nós estaremos apresentando sempre que possível, oportunamente, dentro das minhas limitações, uma vez que eu não sou professor de línguas e não sou professor de hebraico. Estou aqui muito modestamente motivado e interessado em colaborar, não apenas aprender. No meu caso, eu preciso continuamente, permanentemente estudar e aprender, bem como contribuir com a apresentação mais didática possível sobre um idioma tão importante, tão relevante. Então, aqui algumas informações importantes, apresentadas de forma muito resumida, muito simplificada, sobre o idioma hebraico. Primeiramente, de que o hebraico e o aramaico são línguas que estão associadas às línguas semíticas muito antigas, remontando a milhares de anos. E existe uma associação, uma semelhança importante entre as duas línguas, uma vez que eu não sou, considerando que não sou linguista, da área das línguas semíticas, então não posso aqui, não estou em condições técnico-científicas para apresentar maiores detalhes, porém, muito simplificadamente, eu gostaria de fazer algumas breves observações sobre o hebraico e o aramaico. Primeiro, são línguas, por assim dizer, muito associadas, a exemplo de português e espanhol, espanhol e português, português brasileiro, português de Portugal, ou melhor colocando, uma certa semelhança, guardando as devidas proporções, do hebraico com o aramaico. Existem semelhanças que apresentam analogia e similaridade com, por exemplo, o português e o espanhol e o português. O espanhol e o português são línguas diferentes, porém com semelhanças, certamente. E o hebraico e o aramaico, do mesmo modo, são línguas diferentes, porém com muitas semelhanças. Então, aqui, uma importante questão é que o aramaico, como poderia organizar, aqui vamos tentar apresentar algumas observações importantes. Aqui, observação número 1. De que hebraico e aramaico são línguas semíticas muito antigas. O aramaico, observação 2, o aramaico está associado ao Oriente Médio, tem sua origem no Oriente Médio, incluindo aqui o que hoje nós denominamos como Líbano, Israel,
Síria, Armênia, Jordânia e etc. E outros, entre outros, né? Então, o aramaico é originário do Oriente Médio e tem muito a ver com as regiões que na época apresentavam nomes diferentes e que hoje apresentam esses nomes. E aqui são algumas das regiões vinculadas à origem do idioma aramaico. É importante também aqui informar, e isso vale tanto para o hebraico quanto para o aramaico, certo? Então vamos aqui associar, vamos melhor explicar aqui que tanto o hebraico e aramaico estão associados, vamos escrever, estão associados geograficamente ao Oriente Médio e aqui nós estamos ao Oriente Médio e aqui nós podemos listar muito rapidamente aqui Israel, Síria, Líbano, Jordânia, Armênia, Irã, Iraque, entre outros países que hoje estão com esse nome, com estes nomes, porém outrora, né, milhares de anos atrás, os nomes e as divisões geográficas eram outras, porém trata-se do mesmo ambiente geográfico. Um outro detalhe importante aqui, observação 3, é de que para o aramaico, para o hebraico nós temos o alfabeto hebraico. Ele é composto, evidentemente, pelo alfabeto hebraico, sobre o qual nós estamos tratando aqui neste modesto básico e introdutório curso. Quanto ao aramaico, o aramaico ele pode ser expresso em termos de dois alfabetos, a saber, o alfabeto hebraico. Então, o aramaico é uma língua, um idioma que pode ser expresso em termos do próprio alfabeto hebraico e do alfabeto siríaco. Então, são dois alfabetos. O alfabeto siríaco é um alfabeto muito antigo, remonta a milhares de anos atrás e possui diferenças com o alfabeto hebraico, diferenças e semelhanças, diferenças e similaridades. Muito bem. Uma outra observação importante, aqui, observação número 4, é de que o aramaico foi língua principal dos seguintes impérios, a saber o Império Assírio, o Império Babilônico e o Império Persa. Então, por muito tempo, por muitos anos, por muitos séculos, o aramaico
encenou como língua principal do Império Assírio, do Império Babilônico e do Império Persa. Nós sabemos que mais tarde o aramaico foi gradativamente substituído pelo árabe, pelo idioma árabe. Muito bem, vamos neste momento encerrar a aula. Neste ponto retomaremos oportunamente, finalizando essas observações sobre o hebraico e o aramaico. Shalom, muito obrigado a todos. Toda rabá kolkach lekulechem. Muito obrigado, somos muito gratos a todos vós. Shalom.